Graça e paz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no canal Ensine Palestra. Meu nome é Alex Paulo e o objetivo do nosso canal é transmitir o conhecimento sistemático da Palavra de Deus. Aqui no canal Ensine Palestra, nós trabalhamos com vídeos que procuram agregar a sua vida espiritual. E nós também trabalhamos aqui com a nossa revista Lições Bíblicas Classe Adulto. Nós comentamos a cada semana aqui no canal sobre a revista Lições Bíblicas que é publicada pela CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. O tema deste terceiro trimestre é o Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Nós trabalhamos até a semana passada com o livro de Ruth, extraímos grandes ensinamentos neste livro e agora nós hoje estamos adentrando no livro de Esther, para também extrairmos grandes ensinamentos, grandes exemplos aqui neste livro que nós vamos trabalhar a partir de hoje. Hoje será um contexto panorâmico. Hoje nós faremos um panorama do livro para na próxima semana nós mergulharmos na vida desta mulher que foi definitiva para auxiliar na continuidade do povo de Deus. O nosso comentarista do trimestre é o pastor Silas Queiroz. Ele é pastor ali da Assembleia de Deus em Ji-Paraná, na Rondônia, e também é procurador-geral do município de Ji-Paraná, ali na Rondônia. Nós, aqui no canal Ensine Palestra, hoje vamos trabalhar com a lição número 6. Eu quero convidar você para juntos nós mergulharmos no livro de Esther. Vamos juntos? Vamos então para mais um vídeo aqui no Ensine Palestra. A lição de hoje é a número 6, o livro de Esther. Nós temos o nosso texto áureo que diz assim: Porque se de tudo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe para tal tempo como este chegaste a este reino? A nossa verdade prática: a perfeita vontade de Deus é nos guiar por caminhos que levem ao cumprimento de seus eternos propósitos. A nossa leitura bíblica em classe, como não poderia deixar de ser, está no livro de Esther. E como é a primeira aula, com certeza, também não poderia deixar de destacar os primeiros versículos do livro. Na verdade, o capítulo 1, do versículo 1 ao 9. Então eu convido você a ler esse texto porque ele vai contextualizar o nosso trabalho no dia de hoje. Nós vamos já ao nosso primeiro tópico, a organização do livro. Aqui nós temos o primeiro subtópico, a categorização de Esther. O segundo, características literárias. E o terceiro, autoria e data. O livro de Esther em si não declara a sua autoria. E isso dificulta muito a identificação. Porém, alguns nomes são apontados como possíveis autores. Esdras é o mais comumente aceito como autor do livro. Porém, outros nomes são citados, como por exemplo, Neemias, o próprio Mardoqueu, um dos personagens da trama, também é citado como aquele que talvez tivesse escrevido a obra. Mas de qualquer forma, nós não podemos aqui bater o martelo, porque a Bíblia não nos informa quem é o autor, então nós apenas fazemos algumas cogitações como essas. Mas de novo, Esdras parece ser o autor mais provável do livro. A data em que ele foi escrito, de 516 a 506 a.C. Interessante que o livro de Esther está ali na Bíblia hebraica, na seção denominada Escritos ou Ketubim. O Ketubim são os escritos e essa seção da Bíblia hebraica compreende também o livro de Salmos, Jó, Provérbios, Cantares, Ruth, que nós estudamos até a semana passada, Lamentações, Eclesiastes, Daniel, Esdras, Neemias, 1ª e 2ª Crônicas. Na verdade, Esdras, Neemias, ali na Bíblia hebraica é um único livro. 1ª e 2ª Crônicas, ali na Bíblia hebraica também é um único livro. Então, nós temos essa definição na Bíblia hebraica e o livro de Esther está entre os escritos. Assim como o livro de Ruth, ele é um livro festivo. O livro de Esther fazia parte do conjunto de livros cujos trechos eram lidos em algumas festas judaicas. Vamos lembrar aqui. Esther era lido na festa do Purim. Esta festa, ela acontece justamente
após o livramento que Deus dá ao seu povo ali na Pérsia, e isto por intervenção de Deus, e com certeza ele usou Esther para engenhar, para desenhar uma rota de fuga para o povo de Deus, uma rota de fuga, e nós vamos saber como aconteceu isso tudo, mas isso é a partir da próxima semana, onde nós iremos mergulhar definitivamente no livro de Esther. Hoje nós apenas vamos trazer um panorama para que nós possamos conhecer um pouquinho mais algumas características do livro. Bom, também o livro de Cantares, ou o livro Cântico dos Cânticos, era lido, e esse na festa da Páscoa. Já o livro de Ruth era lido na festa da colheita, ou a famosa festa de Pentecostes. O livro de Lamentações era lido para lembrar do cativeiro babilônico, e o livro de Eclesiastes também era lido nos dias de festas. E quais eram as festas judaicas? Lembrando que as festas judaicas tinham uma íntima relação com as colheitas, e eram 7 as colheitas e 7 as festas. Nós tínhamos a festa dos pães asmos, a festa da Páscoa, a festa das primícias, a festa de Pentecostes, a festa das trombetas, o dia da expiação ou o dia do perdão e a festa dos tabernáculos. Qual é o principal tema no livro de Esther? O grande livramento da exterminação dos judeus durante o tempo de cativeiro ali na Babilônia. Nós também vamos falar aqui de algumas outras características que marcam este livro. Quais são as palavras-chave do livro? A rainha judia da Pérsia, Esther, o plano para exterminar os judeus, plano arquitetado por Amã, a grande libertação do povo judeu e a festa de Purim. Essas são as palavras-chave que nós encontramos no livro de Esther. E algumas particularidades do livro de Esther. Por exemplo, nome de mulher. Juntamente com Ruth, formam os 2 únicos livros da Bíblia com o nome de uma mulher. E 2 mulheres entrelaçadas na história do povo judeu. Uma outra particularidade do livro de Esther, a ausência do nome de Deus. Isso é algo que chama a atenção, a ausência do nome de Deus no livro de Esther. Deus não é mencionado textualmente, é que nós precisamos deixar isso muito bem patente. Não é mencionado textualmente o nome de Deus, mas nós podemos observar em toda a história, em toda a obra do livro, o agir sobrenatural do Senhor para livrar o seu povo de uma iminente destruição. Se nós não vimos o nome de Deus nas páginas do livro, essas páginas nos apresentam nitidamente o seu agir em prol do povo que ele escolheu. Mas a ausência do nome de Deus não é um feito apenas no livro de Esther. Cantares, ou Cântico dos Cânticos, também não menciona Deus. Mas também Cantares, ou Cântico dos Cânticos, assim como Esther, são obras magníficas e primorosas e foram inspiradas pelo Espírito Santo, por isso estão no cânon sagrado. Qual é o pano de fundo dos acontecimentos no livro de Esther? O livro de Esther ele foi escrito durante o exílio babilônico e é um dos poucos livros da Bíblia cuja história se passa fora da Terra Prometida. Outros 2 livros também foram escritos nessa época, Ezequiel e Daniel, ambos personagens participantes do exílio da Babilônia. O livro de Esther foi escrito bem depois dos livros de Ezequiel e Daniel. Juntos, esses 3 livros informam como os judeus se comportavam em meio a um povo gentil. Segundo tópico, o contexto histórico. Primeiro, o povo hebreu no exílio. Segundo, o fim do exílio. Terceiro, o pós-exílio. Após a conquista da Babilônia pelos persas, o que permitiu o regresso dos judeus cativos para Judá, através do decreto de Ciro o Grande, muitos judeus resolveram permanecer na Babilônia. Lembre-se, o cativeiro da Babilônia durou 70 anos. Foram 70 anos de cativeiro e muitos haviam nascido ali. Muitas famílias se constituíram ali. A língua falada ali, o aramaico, foi pouco a pouco substituindo o hebraico. Some-se a isso o fato de já estarem estabelecidos e não queriam
ter que recomeçar uma nova vida. Para muitos, Babilônia era o seu lar. Muitos judeus e suas famílias ficaram ricos na Babilônia, enquanto que outros ganharam posições de destaque. E um desses destacados era Mardoqueu, o segundo depois do rei. Mas nós vamos ver como isso aconteceu, como Mardoqueu angariou esta posição. Muitos historiadores o comparam com a mesma importância de José ali no Egito. Dentro desse contexto, então, ocorre a história narrada no livro de Esther. A história de Esther diz respeito a uma linda moça judia que participa de uma seleção com as mais lindas mulheres da época e ganha o coração do rei. Ela será responsável pelo grande livramento do povo judeu condenado ao extermínio. Esther elabora um plano para livrar sua gente da extinção. Os fatos mencionados no livro de Esther aconteceram por volta de 485 a.C., lá pelo século V. Lembrando o cativeiro da Babilônia, Jeremias, ele foi o último profeta de Judá. Foi usado por Deus e tentou de todas as maneiras persuadir o povo ao arrependimento. Em vão. Por não darem ouvidos à voz do profeta, os habitantes de Jerusalém foram levados cativos para a Babilônia. A Babilônia veio e houveram 3 grandes invasões ali a Judá. Em 605 a.C., quando são levados para a Babilônia utensílios sagrados do templo, quando é feita uma deportação de um seleto grupo de jovens escolhidos, e esses escolhidos eram dentre os príncipes e nobres, e dentre os levados estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O Império Babilônico crescia tão rapidamente que não dispunha de número suficiente de babilônicos cultos para a cúpula governamental. Então, a primeira leva, quando eles chegavam e invadiam um país, a primeira leva era sempre dos nobres do local para irem para a corte babilônica e lá aprenderem a língua dos caldeus e lá aprenderem sobre o regime babilônico para lá ajudarem a governar este império que estava em ascensão. Depois, em 597, vem a segunda invasão. Aí são levados 10.000 cativos. Ezequiel é um dos deportados. São levados todos os tesouros da casa de Deus. São levados todos os tesouros da casa do rei. São transportados os carpinteiros e ferreiros para que aqueles que ficassem não pudessem fabricar armas para resistir a uma outra investida dos babilônios. Somente os mais pobres ficaram na terra. O rei Joaquim também foi levado cativo. E em 586 a.C. acontece a terceira e derradeira invasão. Aí é feita a tomada de Jerusalém. Os filhos do rei Zedequias foram degolados. Nabucodonosor arrancou os olhos de Zedequias. Zedequias morreu ali na prisão. Os mais pobres ficaram na terra. Jeremias foi convidado pelo rei para ou ir para a Babilônia e lá ser tratado com nobreza, lá ser tratado com respeito, lá ter uma vida boa, lá ter uma vida confortável, ou ficar na terra. Ele escolheria, estaria livre para a sua escolha. E ele escolheu justamente ficar na terra. E aí escreve o livro de Lamentações, com a terra completamente arrasada. Então o cerco babilônico começou em 588 a.C., teve a duração de 18 meses, 1/3 do povo morre de fome e de pestes, e outro terço morreu ao fio da espada. E lá no Salmo 79, você lê sobre a terra arrasada. E lá no Salmo 137, saudades da pátria, o povo sendo levado para o seu exílio e sendo escarnecido por aquele povo que o estava infringindo toda aquela dor, toda aquela vergonha. O Império Babilônico, então, faz a sua derradeira e última invasão e leva o povo cativo
envergonhado para a Babilônia, porque não obedeceram à voz dos profetas, dentre os quais Jeremias foi o último. O povo foi desobediente a Deus. E aí ele prova um remédio muito amargo mesmo. E este cativeiro durou 70 anos. E depois que o Império Babilônia é vencido, depois vem os Medos e Persas, e aí nós já estamos aqui na história de Ester, onde os persas estão no comando. Agora o povo está retornando para casa, parte do povo resolve ficar ali, e ali acontece a história que nós vamos trabalhar mais efusivamente a partir da próxima semana. Depois do exílio babilônico, Deus iria tomar uma mulher simples e órfã de mãe e pai para fazer com que essa seja a principal peça na preservação do povo judeu ao torná-la rainha da grande nação persa. Um povo à beira da extinção pela maldade perversa de um homem, nós já vamos conhecer mais sobre ele, mas a rainha Ester foi introduzida por Deus dentro do Palácio Real e ser considerada até hoje uma das principais libertadoras da nação de Israel. Quais serão os personagens da história que nós iremos trabalhar a partir da próxima semana? Nós temos Assuero, o nome hebraico dele, Assuero, e era uma variante do nome persa Xerxes. É também conhecido como Xerxes I, era um rei persa. Alguns entendem que Xerxes, na verdade, seria um título e não um nome próprio, mas isso não é unanimidade. Era filho de Dario o Grande. Algumas realizações dele: atravessar o Helesponto em uma ponte feita de barcos, derrotar os esparnos em Termópilas e queimar Atenas. Ele era o rei, era o soberano, era o homem mais poderoso da sua época. Não existia ninguém mais poderoso do que ele na sua época. Ele reinou da Índia à Etiópia e comandava 127 províncias e reinou por cerca de 21 anos. Hoje, o poder mundial é dividido entre as nações. Nenhuma nação governa sozinha. Mas na época da história de Ester, o poder era exercido soberanamente por um rei de um grande império. No caso aqui, o Império Persa. E outros tantos impérios participaram da história da humanidade. Mas aqui nós estamos na história de Ester trabalhando com o Império Persa. Nos dias de Ester, o Império Persa dominava o mundo. Uma outra personagem, a bela Ester, uma moça formosa da linhagem judaica. O nome Ester é de origem persa ou acádia e significa estrela. Mas talvez a ideia seria de homenagear a deusa babilônia Star. Então, Ester, na verdade, como nós falamos de Ester, nós estamos usando o seu nome persa. Nós estamos usando o nome que significa estrela. Mas o nome genuíno, o nome hebraico é Hadassah, de origem judaica, e significava murta, ou uma espécie de arbusto. Um outro personagem da história, Mardoqueu. Ele era da tribo de Benjamim, a mesma do rei Saul. Morava em Suzã, capital da Pérsia. Era o primo mais velho de Ester, uma espécie de tutor e protetor. Sentia-se responsável pelo bem-estar dela. Depois que os pais de Ester faleceram, Mardoqueu, que era o primo mais velho, adotou ela como uma verdadeira filha, e ele protegia Ester. Um outro personagem do livro, Amã. Esse era descendente de Agag, a Melequita, e esse Agag foi um grande inimigo do rei Saul. Ele odiava o povo judeu. Um dos mais importantes ministros de Assuero era Amã, e nós vamos entender como ele chegou a essa posição. Ele era, na verdade, o grão-vizir ou o primeiro-ministro do império e tinha um ódio mortal de Mordecai. Ele nutria um ódio também muito feroz por todo o povo de Mordecai, os judeus. Nós vamos trabalhar cada um desses personagens a partir da próxima semana. O nosso terceiro tópico, propósito e mensagem, a providência divina, uma falsa estabilidade, a festa de Purim.
Nós falamos aqui sobre alguns temas no livro de Esther, mas também nós queremos falar que o livramento divino, a providência divina, fez parte desse livro e está fazendo com que a história desse livro ela siga. O plano de Deus para proteger o seu povo, para guardar o seu povo através da vida de Esther. A festa de Purim foi uma festa e até hoje é comemorada porque Esther se torna uma heroína da nação de Israel e ela é tida até hoje como uma personagem extremamente importante por ajudar o povo a ter um grande livramento. E a festa de Purim até hoje ela é comemorada pelo povo de Israel e ela advém exatamente por causa do livramento que Deus deu a Esther, que Deus deu ao povo judeu. Qual o livramento? O que aconteceu? Por que o povo foi condenado à morte? Por que todos os judeus ali deveriam morrer? Por que Amã odiava tanto Mordecai? Por que Mordecai protegia tanto Esther? Como Esther foi parar no palácio do rei? O rei não tinha uma rainha? Como Esther agora vira uma rainha? Como uma judia adentra no palácio como rainha? Tudo isso nós vamos conhecer a partir da próxima semana, esse drama nós vamos conhecer a partir da próxima semana. Uma história que tem amor, que tem afeto, mas uma história também que tem muito ódio, uma verdadeira novela que nós vamos acompanhar a partir da próxima semana. Algo real, algo que aconteceu e marcou o povo de Israel, marcou a nação de Israel. E na próxima semana eu convido você a estar aqui no canal Ensino Palestra. Você que está chegando agora, já deixe o seu sininho ativado, inscreva-se no canal para que você não perca os nossos próximos vídeos. Muito obrigado a você que esteve até aqui conosco, muito obrigado pela sua companhia e vamos juntos aqui no canal Ensino Palestra, cada vez mais semeando a palavra de Deus. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.